A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazermos aí a nossa lição de número 11 do nosso trimestre. Nós estamos estudando aí a lição de adulto e hoje nós vamos aqui ver a nossa lição de número 11. Nós vamos estudar uma lição muito interessante, importante, é o homem do pecado. Nós sabemos que o homem do pecado é o anticristo, né? E sabemos que o espírito do anticristo já está no mundo, né? Mas o homem do pecado, o anticristo, ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, quando nós entrarmos aí no período da grande tribulação, aí então o homem do pecado, levantado por Satanás, né? Ele vai se manifestar, ele e o falso profeta. Então nós vamos estudar hoje sobre o homem do pecado, ok? O nosso textual está em 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E a verdade prática diz: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Então, por maior maldade que eles venham fazer, um dia Jesus vai acabar com tudo isso, graças a Deus, né? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 15. E o nosso objetivo geral é esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade, ok? Então, fica conosco aí até o final, vai ser uma lição muito importante. E também eu quero te fazer aquele convite de sempre, né? Às vezes a gente é até chato, mas a gente tem que fazer, né? O nosso canal, para sobreviver, precisa da sua inscrição, precisa do seu like, do seu compartilhamento, né? Precisa de você dar um toquinho aí no sininho para receber novos vídeos. Então, não se esqueça de dar o seu like. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal, ok? E Deus vai te abençoar também, porque a nossa finalidade é divulgar a palavra de Deus, tá bom? Bem, o homem do pecado, nós vamos estudar nessa lição e nós vamos ver aqui a primeira parte, a origem do homem do pecado. O autor traz aqui Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus, né? Nós conhecemos e temos estudado a história de Caim, a história de Lameque, e ambos agiram como homem do pecado, né? Se rebelando fortemente contra o Senhor nosso Deus, ok? Então, mas o anticristo é diferente, ele só vai aparecer quando a igreja for arrebatada. Por enquanto, conforme João escreveu, né, na sua primeira epístola, o espírito do anticristo já está no mundo, né? Então, não tem como fugir disso, mas a encarnação mesmo do Satanás só na grande tribulação, ok? Então, nesse mesmo grupo aí de Caim, né, de Lameque, o autor aqui nomeia Faraó do Êxodo, né, que tentou destruir todos os machos que nasciam de Israel lá no tempo da escravidão, e Herodes também, Amã, né, Amã também ele tinha um propósito, no tempo da rainha Esther, Amã tinha um propósito de destruir os judeus, certo? E Herodes também, né? Herodes, ele tentou matar todas as crianças daquela idade para poder ele ver se conseguia matar Jesus também. Mas todos esses planos malignos de Satanás, usando esses homens, todos foram frustrados, né? Porque Deus não permitiu a exterminação de ninguém. E também, desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristo, contra Cristo, né? Por exemplo, nós vamos citar aqui alguns: Hitler, né? Stalin, Nero. Quer dizer, esses homens lutaram para destruir o povo de Deus, morreram
e o povo de Deus está aí, né? Lembra do que Jesus falou? Deixou bem claro para a gente: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não adianta, o diabo nunca vai conseguir vencer a igreja, porque o fundamento da igreja é Jesus, é divino, é eterno, não tem como vencer o povo de Deus. Ah, mas ele pode matar. Jesus falou: não tema aquele que pode matar o corpo, mas depois não pode fazer mais nada. Mas temei ante aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. É esse que a gente tem que temer, é esse que tem feito esse povo aí. Eles têm matado alguns, né, do povo de Deus com a sua permissão, mas depois morrem e vão para o inferno, se não se arrependerem dos seus pecados. Porque não importa o que a pessoa pratica, Deus sempre dá tempo para a pessoa se arrepender. Ok? Vamos aqui para a segunda parte. Nós vamos ver aqui títulos do homem do pecado. Em João, 1 João 2,18, diz que o espírito do anticristo está no mundo. Então, o principal título desse sujeito aqui, né, a encarnação de Satanás, o anticristo, é esse nome mesmo que é o principal, o anticristo. Ok? E o principal título do anticristo é: o espírito do anticristo já está no mundo, atuando na vida dos inimigos de Deus. Ele atua na vida de todo aquele que dá lugar. Por isso que Paulo escreveu: não dê lugar ao diabo. Então o diabo só entra onde tem espaço para ele. Aonde não tem espaço, ele não entra. Entendeu? As brechas precisam ser fechadas. Bem, no Apocalipse, o homem do pecado, ele é descrito como a besta. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Né? O nosso escopo aqui não dá para a gente ficar lendo o versículo, mas você pode procurar lá, Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Certo? É a besta que sobe da terra. Ele veio do meio do povo, é humano ele, certo? O anticristo não é nenhum espírito, o espírito aqui é o diabo, é o dragão. É o dragão, o anticristo, né? A besta, e o falso profeta, que é chamado também de segunda besta. Ok? Então, para você gravar, o dragão é o diabo, o anticristo e a besta, a segunda besta, que é o falso profeta. Um tem, né, um objetivo político. O diabo coloca o anticristo como objetivo político e coloca o falso profeta como objetivo religioso, que o diabo sabe que é a força que a religião tem no coração das pessoas, né? Então no Apocalipse, vou repetir, ele é descrito como a besta que sobe da terra. E em Daniel, ele vem como o príncipe que há de vir. Entendeu? Ele está em Daniel 9,6. A sua principal habilidade, Jesus deixou bem claro em João capítulo 5, versículo 43. A sua principal habilidade é mentir e enganar as pessoas. Jesus falou que ele mente desde o princípio, nunca se firmou na verdade. É mentiroso de carteirinha. Entendeu? Nunca se firmou. A mentira faz parte do caráter do inimigo das nossas almas. E ele tem uma habilidade muito grande de fazer com que a mentira pareça verdade e a verdade pareça mentira. Ele tem essa habilidade também. Ok? Bem, número 3 aqui, vamos ver aqui a natureza do homem do pecado. Você vê que ele é chamado homem do pecado, né? Aqui em Tessalonicenses, né, a Bíblia deixa claro aqui, Tessalonicenses, né, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que é a grande tribulação, e se manifeste o homem do pecado. E também ele é chamado de filho da perdição. É uma pessoa humana, revestida, ungida pelo diabo. Então, assim como Deus unge as pessoas, o diabo também unge, né, o seu espírito de mentira. O que ele vai fazer? Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, 2 Tessalonicenses 2,4, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele não vai livrar a cara de nada, de sorte que se assentará
como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa é a finalidade final dele, é essa. É receber adoração e parecer com Deus. Ele odeia Deus, né? Mas não tem acreditado, a gente quer sempre parecer com quem não gosta, por inveja, por ciúme. O diabo tem tanta inveja de Deus que ele vai parecer com Deus, para quem está cego, né? Mas para quem tem o Espírito Santo, sabe fazer a diferença, certo? Então, ele aqui, o detalhe mais importante, então, será revelado o iníquo. Quando a igreja for tirado, né? Porque aqui está bem claro, ó, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, que é a igreja, até que do meio seja tirado. O Espírito Santo é onipresente, ele pode encerrar certas partes do ministério dele aqui, não vamos entrar em detalhe que no tempo não dá, né? Mas a Bíblia diz que então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Agora, falando do anticristo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam com o amor da verdade para se salvar. Todos que vão acreditar no diabo são aqueles que não quiseram acreditar em Deus. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Por quê? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, só vai crer mesmo no diabo, né, através do anticristo, aqueles que não creram na verdade e tiveram prazer na iniquidade. Entendeu? Então, é isso aí. Então, os títulos deles são esses. Então, vamos ver aqui a natureza do homem do pecado. Nós já vimos aqui, o homem do pecado será usado de tal forma pelo diabo que ele vai ser até confundido com o próprio Satanás, né? Nós já lemos aqui em 2 Tessalonicenses 2,9. Ele será como aquele ungido que eu falei do Satanás, né? Ele vai realizar grandes sinais, prodígios na força do maligno. E ele vai levar a humanidade a adorá-lo como Deus. A finalidade é essa de Satanás, entendeu? Quem ficar no arrebatamento vai ser obrigado a adorar o Satanás ou vai morrer. Apocalipse 13, versículo 4. É isso que a gente precisa estar entendendo, né? Vamos ver a missão do homem do pecado. Opor-se a Deus, é a primeira missão dele, né? Eu li aqui, né? Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e adora. Ele vai se levantar contra tudo isso, sabendo que não poderá derrotar Deus, né? Quem pode? Ninguém. Embora ele odeie Deus, então ele se levanta contra as obras de Deus, né? Principalmente do Evangelho, alcançar os confins da terra. Ele luta desesperadamente para que o Evangelho fique dentro de 4 paredes e não vá alcançar os confins da terra. O maior desejo do diabo é que o Evangelho fique dentro das 4 paredes. Ele se opõe ferozmente contra Deus, a igreja, né? Contra Israel. Você pode ler Daniel 10, 13 a 21, Tessalonicenses 2, 18, segunda, né? E Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 a 11, 13 a 17. Né? Depois você dá uma lida, volta o vídeo aí e você pode ler esses versículos que vai te ajudar bastante, ok? Então nós devemos nos manter vigilantes e crer na promessa de que em breve, né, Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não é nós que vamos esmagar, não. Quem a Bíblia diz que é Deus quem vai esmagar o diabo debaixo dos nossos pés. Você lê bem com calma lá Romanos capítulo 16, versículo 20. Ele se opõe a Deus. Agora vamos aqui, ele se opõe a Israel. Bem, através dos seus anticristos, né, os seus ministros, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel. Nós sabemos que Israel é um ovinho ali no Oriente Médio, cercado de inimigos, né? Nós estamos agora há pouco eu vi, né, do Irã, dizendo que quer, um dos chefes do Irã dizendo que
o primeiro objetivo dele agora é destruir Israel, né? Por causa da morte desse general. Então você vê que Israel é um ovinho pequenininho ali, cercado de grandes inimigos, né? Poderosos mesmo, tentando destruir ele. Vocês acham que dentro do âmbito natural Israel já não teria sido destruído? Você sabe por que Israel não foi destruído ainda? Porque Deus está protegendo ele. Entendeu? Porque é propósito de Deus, não que Israel é melhor do que as outras nações, é porque Deus tem plano com aquela nação ainda. Você pode ler lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11, você vai ver o plano que Deus tem com Israel ainda. 9, 10 de Romanos, certo? Então, o maior desejo de Satanás é destruir Israel, mas só que ele não vai conseguir, porque Deus não vai permitir. Entendeu? Nunca, nem na grande tribulação, quando ele pensar que vai, Jesus veio e salva, né? Então, vocês sabem que durante a Segunda Guerra Mundial houve, né, uma destruição em massa de judeus, 6 milhões de judeus. Então, isso aí é uma guerra espiritual também, isso aí não é só uma guerra física. Se você ler a Bíblia, você vai ver aí uma guerra espiritual. Então, na grande tribulação, o homem do pecado, ele vai perseguir implacavelmente os judeus. O ódio dele é muito grande, para aniquilar de uma vez por todas, está lá em Apocalipse 12, 17. Agora, na volta de Jesus, todo Israel vai ser salvo, todo Israel da época, né? A remanescente. Ainda que Israel seja como a areia do mar, a remanescente é que será salvo, está lá em Romanos 11, 26. Entendeu? Então, a terceira aqui, primeiro se opõe a Deus, é a missão dele, né? Segundo, se opor a Israel, depois se opor a Jesus Cristo. Então, ele, né, principalmente na grande tribulação, ele vai se colocar como o verdadeiro Messias. Ele vai se mostrar para Israel como o verdadeiro Messias. Inclusive, ele vai fazer um pacto com Israel por 3 anos e meio. Israel vai cair na mentira dele, mas 3 anos depois Israel descobre, né, que aquilo não é nada de Messias, aquilo é um anticristo da pior qualidade, certo? Então você pode ler Mateus 24, versículo 5, 23 e 24, Apocalipse 3, 1. Bem, a história começa, a perseguição contra Jesus começa no seu nascimento, certo? Herodes tenta matar todas as crianças para ver se conseguia matar Jesus. Depois o diabo se levanta contra Jesus na tentação do deserto, Mateus 4:1 e Lucas 4:1 também. Então, depois usando os heréticos, né, com seus recursos teológicos, usando os religiosos, tentando destruir a genuína cristologia, né, com heresia. Essa foi a pior de todas, mas nunca conseguiu ir à frente, porque Deus sempre tem os seus escolhidos, né? Então não adianta. 1 João 4, versículo 2 e 3. O homem do pecado, ele nega tanto a divindade como a humanidade de Jesus. Porque Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Ele não é o Pai, mas é a segunda pessoa da Trindade. A terceira é o Espírito Santo, né? Ele se levantou de tudo quanto foi jeito contra Jesus, mas não conseguiu, né? Quem é que pode contra Deus? Mas ele não desiste. Bem, opor-se também à igreja. Vou repetir: opor-se a Deus, opor-se a Israel, opor-se a Jesus Cristo e opor-se à igreja. Entendeu? Então, para combater de forma impiedosa os discípulos de Jesus, né, ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Ele é perito nisso. Ele sabe julgar o mundo contra a igreja. E sabe também infiltrar o mundo dentro da igreja, que para mim é o pior de todos. Quando ele levanta o mundo contra a igreja, aí mostra quem é quem. Agora, quando ele coloca o mundo dentro da igreja, quando tem brecha para isso, aí a coisa fica pior para a igreja, né? Porque a igreja fica mundanizada. E é isso que o diabo quer, mundanizar a igreja. Então, porém o nosso consolo é este, né? Maior o que está em nós do que os que estão no mundo. Certo? 1 João 4,4 e Mateus 10, 28. Não devemos temer os que matam o corpo, não pode fazer mais nada. Então, o diabo vai sempre se levantar contra a igreja. Ele vai sempre se opor de uma forma ou de outra.
ou a perseguição física, ou espiritual, ou uma perseguição ideológica, uma perseguição herética, mas ele não descansa. Nós temos que estar preparado e ligado com Deus na videira, porque ele sempre vai se levantar. Vamos guardar esse versículo que eu falei no início. Não devemos temer, mesmo que ele mate alguns soldados, mas a igreja permanece. Mesmo que alguns percam a batalha, mas a guerra não vão perder. Entendeu? Por quê? Porque as portas do inferno, o diabo com toda a sua turma, eles não vão prevalecer contra a igreja de Jesus, porque o fundamento é Jesus. E a Bíblia diz que ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já foi colocado, Jesus. Vamos para a terceira parte aqui. A destruição do homem do pecado. A ascensão do seu império, né? O império ele se levanta, parece até que vai decolar. Então, tão logo a igreja é arrebatada, aí Deus vai permitir que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta, também anticristo, o homem do pecado, filho da perdição, olha o nome que ele tem, né? Besta, anticristo, né? Filho do pecado, homem do pecado, filho da perdição, dragão, né? Belzebu, é o nome que ele tem, certo? Então, quando a igreja for arrebatada, Deus vai permitir, né, que o diabo, através dos seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, que durante 3 anos e meio, naquele falso pacto com Israel, o seu reino decola, né, de uma forma absoluta, ele reina ali mesmo 3 anos e meio, mas depois desses 3 anos e meio, quando Israel descobre tudo e aquele rompimento daquela aliança, e também começa a vir as pragas do Apocalipse sobre o reino da besta, né? Você lê ali Apocalipse, você vai ver como Deus começa a castigar o reino do diabo. Então, o auge do seu império, o anticristo, ele dominará todas as áreas na grande tribulação. Ele vai dominar a área econômica, a área política, a área religiosa, todas isso aí vai estar na mão dele, não tem jeito, né? A igreja está lá no céu, né, recebendo o seu galardão, se preparando para o encontro lá das bodas do Cordeiro, para depois vir com Jesus, para estabelecer o milênio, colocar fim na grande tribulação, prender o falso profeta, julgar o falso profeta e a besta no lago de fogo, prender Satanás por 1 ano, julgar as nações e começar o milênio, né? Então, vai ser um tempo de glória para a igreja, quando ela vier com Jesus estabelecer o milênio aqui na terra. Então, no princípio, né, o governo maligno, ele será aceito por todos, porque ele vai vir como cordeiro, entendeu? Ele vai parecer um cordeiro, mas é um demônio, né? Então, no princípio, o governo maligno será aceito por todos, até Israel vai ser enganado. E Deus vai permitir, né? Sem nenhuma contestação. Você pode ler Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Bem, número 3, a ruína do seu império. Nós vemos aqui a ascensão do seu império, o auge do seu império e a ruína do seu império agora. Então, passados 3 anos e meio, né, do seu governo, o anticristo começava a sofrer os impactos da ira de Deus. Deus tem o seu limite para tudo, né? Então, depois de todas as pragas, você pode ler as pragas são derramadas abundantemente no planeta e também no reino do anticristo, certo? Então, depois de todas essas pragas que se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, olha a ruína dele, lançado no lago de fogo. É interessante aqui que aprove a Deus que não fosse Satanás que fosse inaugurar o lago de fogo. O lago de fogo está vazio, né? As pessoas, quando morrem, o salvo vai para o paraíso e os não salvos vão para o Hades, né? E é interessante que o lago de fogo não vai ser inaugurado pelo diabo. Quem vai inaugurar o lago de fogo vai ser o anticristo e o falso profeta, né? Então, quando o diabo, 1000 anos depois, for lançado lá, já tem os 2 amigos dele lá esperando eles, ok? Então, vou repetir, depois de todas as pragas se abaterem sobre o seu reino,
será ele, juntamente com o falso profeta, o anticristo, lançado no lago de fogo, onde após o milênio será julgado também Satanás. Você lê lá com calma Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, e Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Lê com calma que tu vai entender tudo isso que eu estou falando. Bem, então, chegando ao final, concluindo, o homem do pecado será um homem, um ser humano, mas iníquo, filho de Satanás, né? Ele vai ser mau, blasfemo, o homem pior que você já viu. Segundo a história aqui, ele só perde para o diabo, e pouquinho também, porque o diabo tem o poder, né? A astúcia é espírito. Mas tudo isso vai ser julgado no lago do fogo e vai acabar. Então, ele é blasfemo, iníquo, mau. Ninguém nunca viu uma criatura tão ruim igual a ele. Para ele perder para Hitler, né, você imagina como ele é. Para Stalin. Então, nada se compara a ele em termos de maldade, e ele é superado apenas por Satanás. Só tem um que supera ele, o diabo. Entendeu? Porém, com todo esse império, Satanás, contudo, será destruído com o sopro da boca de Jesus. Está bem claro aqui na revista. Entendeu? Ok? Porque então será revelado o iníquo, quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Deus, no simples assopro, é o símbolo aqui, só com a sua palavra, ele vai acabar com todo o império do mal para sempre. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Então vale a pena, querido, perseverar. Vigia, não fica para a grande tribulação, não. Que você seja arrebatado e estará para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe, tá? Nós encerramos essa lição, agradecemos a sua visita, ora por nós, nos ajuda e que Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreva, dê o seu like, ok? Dá um toquinho no sininho para receber novos vídeos, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Não é fácil a disciplina de estar sempre colocando vídeo, não é fácil, o inimigo se levanta para impedir. Ore pela gente, tá bom? E Deus te abençoe. E ore também pelos outros.